Hoje eu vou demonstrar a equação para a energia potencial gravitacional de uma partícula interagindo externamente com uma casca esférica. Bom, então vamos ver aqui a geometria para o desenho. Temos aqui a massa M, uma massazinha pontiforme. Essa massa pontiforme ela está a uma distância R até o centro dessa casca esférica, tá? R minúsculo. Essa casca esférica ela tem um raio R maiúsculo. Esse segmento R ele faz um ângulo φ com o raio dessa casca esférica, tá? Um ângulozinho aqui infinitesimal dφ, esse ângulozinho central, ele vai determinar esse arco, tá? Também infinitesimal, cujo comprimento vale R dφ. Aqui eu desenhei duas circunferências concêntricas, tá? Só que eu coloquei elas de forma exagerada para ficar mais fácil de visualizar. Eu exagerei na distância entre elas, tá? Essa distância entre elas é tão pequena, de tal forma que esse R aqui da circunferência superior, esse raio da circunferência superior, é aproximadamente igual ao raio da circunferência inferior, tá? S é a distância entre a massa M e o anel. Então nós temos um anel, né? Esse comprimentozinho aqui, infinitesimalmente pequeno, é o comprimento aí, é a largura desse anel, a altura desse anel, tá? Bom, então tirando esse triângulozão aqui, que eu vou percorrer os lados dele com a lupa, ó, vou tirar esse triângulo aqui de dentro aí dessa casca esférica, vou passar para cá para ficar mais fácil de visualizar os comprimentos. Então, ó, daqui até aqui nós temos a distância R, da massa pontiforme externa até o centro da casca esférica. R é o raio ali da casca esférica. Φ é o ângulo que o R minúsculo está fazendo com o raio da esfera. Se esse lado aqui é adjacente, né, ele é adjacente aqui ao ângulo φ, então ele é dado por R cosseno de φ. R aqui está funcionando como hipotenusa, tá? Esse lado aqui é o lado oposto ao ângulo φ, então ele é dado por R seno de φ. Bom, se daqui até aqui vale R minúsculo, e se esse pedacinho aqui vale R vezes cosseno de φ, então isso significa que essa sobra vai valer R menos R cosseno de φ, tá? Bom, a energia potencial gravitacional da partícula M, tá? da massa pontiforme M, até uma partícula que está contida no anel, ela é dada pela equação 1, tá? Então, U e esmo é igual a menos G, massa da partícula externa à casca esférica, vezes a massa iésima que está contida no anel, sobre a distância entre a massa externa até essa partícula que está no anel, tá? Bom, então a energia potencial gravitacional total desse anel é o somatório de todas as energias potenciais ali de cada partícula do anel, né? Cada partícula que constitui o anel em relação ali à massa externa. Então é o somatório de todos esses pares aí, né? Quando eu estou falando pares, quando estou me referindo a pares, eu estou falando da massa M e uma massa iésima que está no anel, tá? Então o somatório de todas essas energias potenciais. Quem que é esse U? Esse U iésimo, ele é dado pelo segundo membro da equação 1. Então nós substituímos, tá? Bom, esse cidadão, a constante de gravitação universal é constante, no nome já fala. O M também é constante, o S ali é constante, tá? Então ele atravessa o sinal de somatório, fica só o Mzinho aqui, tá? Esse somatório de todas as partículas que constituem o anel, de todas as massas das partículas que constituem o anel, ela é a massa do próprio anel. Então ela é dm, tá? Então o du é igual a menos gm sobre sdm. Bom, para nós encontrarmos esse dm, nós temos que recorrer aí à geometria e encontrarmos essa área desse anel. Então se nós cortarmos esse anel, fazemos um corte no anel, esticamos, nós vamos ter aproximadamente um retângulo, tá? Cuja área da base ela vai ser 2π r seno de φ, tá? Porque esse cateto aqui, ó, esse raio aqui desse anel, ele é oposto a esse ângulo φ,
Tá? Lembrando que eu falei que esses duas circunvérnices estão tão próximas uma da outra que esse raio aqui é igual ao raio de baixo, aproximadamente igual. Tá? Então ficou 2R grande, raio da esfera, seno de φ, que multiplica o quê? Esse cidadão está funcionando como a largura ou como a altura, tá, desse anel. Então, R de φ. Tá? Ótimo. Então, o que nós podemos agora, para continuar, o que nós podemos aqui fazer? A densidade superficial do anel é igual à densidade superficial da casca esférica. Então, dm sobre dA é igual massa da casca esférica sobre a área da casca esférica. Isso aqui é o dm, é a massa do anel, né? E esse dA a área do anel, a área superficial ali, né, do anel. Bom, isolando esse dm, então dm é igual a m sobre a dA. Quem que é o dA? É dado pelo segundo membro dessa aproximação, né? da aproximação 4. Então, substituindo, vai ficar 2π r ao quadrado seno de φ dφ. E o que nós podemos fazer aqui? 2π sobre 4π vai sobrar um 2 aqui no denominador. E r ao quadrado por r ao quadrado vai dar 1. Então, o dm é dado por m seno de φ sobre 2 dφ, onde esse m é a massa da casca esférica. Nós podemos considerar que ela está toda contida no centro ali da esfera, tá? Dessa casca esférica. Bom, então nós podemos fazer alguma substituição, podemos substituir aqui o dm, né, por isso aqui. Então, fazendo a substituição, então vai ficar gm pequeno s, negativo, né? Gm pequeno s sobre m grande seno de φ sobre 2 dφ, tá? Ótimo. Então, o S aqui, ele está funcionando como uma hipotenusa. Isso aqui vai nos ajudar e muito ali para trabalhar com aquela equaçãozinha diferencial. Então, escrevendo esse S em termos dos catetos, então, e usando o teorema de Pitágoras, né? S ao quadrado vai ficar R menos R maiúsculo cosseno ao quadrado, mais R seno de φ ao quadrado, tá? Isso aí tudo ao quadrado. Então, expandindo isso aqui, vai ficar R ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, quadrado do segundo. E esse termo todo ao quadrado, tá? Evidenciando o R ao quadrado, nós vamos chegar aqui, entre parênteses, na identidade trigonométrica fundamental. Isso é igual a 1, tá? Então, aqui ficará, aqui esqueci, né? Aqui vai ficar um R quadrado. Vamos lá arrumar isso aí. R quadrado. R ao quadrado. Vamos achar esse R ao quadrado aqui. du. Então, tá aqui o du, cadê o r quadrado? Ó, o r aqui, ó. Então, aqui fica r quadrado. Quadrado, então vamos compilar aqui e vai aparecer um quadrado aqui. Ótimo. Então, apareceu um quadrado ali, coloquei o quadrado que eu havia esquecido. Então, o que vai acontecer aqui? Aqui, nós podemos aí derivar isso aí, né? Porque que nós temos um dφ, então vamos derivar essa equação 11. Então, derivando aqui com respeito a essa, vai ficar 2s ds. Aqui vamos derivar com respeito a φ, isso aqui vai funcionar como uma constante, o r aqui também como uma constante. Então, derivando aqui o cosseno de φ com respeito a φ, vai ficar menos seno, menos com menos mais. Tá? Então, ficou 2r maiúsculo R minúsculo, seno de φ dφ. Tá? Bom, podemos dividir toda essa equação por 2R, né? 2 que multiplica R maiúsculo R minúsculo, tá? Para facilitar aqui a nossa vida. Então, isso aí ficará apenas 2 com 2 vai dar 1. Aqui vai sobreviver o R aqui no denominador. Aqui ficou um só, né? 2R maiúsculo R minúsculo dividido pelo mesmo número aí, né? Pelo mesmo valor. Então, vai ficar apenas seno de φ dφ, tá? Ok, então, buscando aqui na equação, seno de φ dφ, ele é igual a esse, pessoal, o primeiro termo da equação 14. Então, substituímos o primeiro membro da equação 14 no segundo membro da equação 7. Então, ficará, du é igual a menos Gm maiúsculo sobre 2S, M pequeno. No lugar do S, do seno φ dφ, nós vamos escrever S ds, R maiúsculo R minúsculo, tá? Bom, o que nós podemos fazer? Simplificou os S's. Então, fizemos a simplificação. Agora é só integrar. Tá? Integrando, então, de R
menos R, então está no topo da esfera, até R mais R, um ponto antípodo da esfera, por exemplo. Então, com isso, nós varremos toda a esfera. Nós chegamos, então, na integral 17. Resolvendo essa integral, aqui vai ficar S avaliado, então, de R menos R até R mais R. Vai ficar esse pessoal, que multiplica R mais R, menos R menos R, tá? Bom, aqui eu repeti, não havia necessidade de repetir, tá, o termo. Então, vamos ver o que fica aqui. R menos R zerou, R menos menos R vai dar menos com menos mais, 2 R's, né? 2R simplificou com esse 2R aqui do denominador, ficou aí a equação 20, tá? U é igual a menos G, massa da casca esférica, massa da partícula que está externa a essa casca esférica, sobre R, onde esse R é a distância da partícula externa até o centro da casca esférica. Tá? Podemos considerar, então, que toda a massa dessa casca esférica está concentrada ali no seu centro. Essa equação ela é igual à equação da energia potencial gravitacional para duas partículas pontiformes de massa conhecida separadas por uma distância r. É isso aí e Feliz Natal!